Hoje, assim, a ideia é continuar falando, né, do CIMAPRO, passando mais 2 estudos de caso, e são estudos de caso relacionados à reciclagem de plástico, de resíduo plástico, né? Eu não sei, né, infelizmente não deu para a gente conversar sobre isso antes, para saber qual é a área de atuação de vocês, de pesquisa, de trabalho, mas eu vou passar um pouquinho para vocês sobre essa área de plásticos e reciclagem de plásticos, né? Eu acredito também, mesmo que quem não seja totalmente da área, é um campo de interesse, principalmente por conta do que se fala hoje dos vilões plásticos, né? Então, eu vou passar um pouco disso para vocês, que está relacionado ao meu estudo desde a época do doutorado. Até os dias de hoje eu trabalho com reciclagem de resíduo plástico. Eu vou tentar deixar um espacinho no final para a gente bater papo, conversar e, enfim, deixar uns minutos assim abertos para a gente, para ouvir um pouco mais vocês. Tá? Mas, assim, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu acho que essa é uma forma legal da gente interagir. Então, vamos falar hoje da reciclagem de resíduo plástico e eu vou mostrar 2 estudos de caso no CIMAPRO para vocês. Qual é o problema, né, dos plásticos, né? A gente sabe que os plásticos estão presentes hoje na nossa vida, né, no nosso dia a dia, de uma forma vasta, né? É quase difícil dizer que é impossível viver sem o plástico, mas tem plástico em todo o nosso dia, né? Em todos os ambientes em que a gente frequenta, em todas as atividades que a gente realiza. Então, a demanda do material plástico subiu abruptamente nas últimas décadas, né? A gente sabe que tem plásticos que têm um ciclo de vida muito curto, né? Como por exemplo, as embalagens. Então, de fato, gasta-se uma quantidade assim de recursos muito grandes para produzir o material plástico e alguns deles vivem muito pouco, digamos assim, né? E vai se tornando o quê? Se torna resíduo, né? O resíduo aqui, né, primeiro, nessa figura aqui da esquerda, né, a gente tem a produção global anual de plástico, 2020, né, um pouco antes de 2020, chegando aí a mais de 300 milhões de toneladas de plástico, com uma previsão de crescimento também muito grande. Então, grande parte desses materiais acaba se tornando resíduo muito rápido, né? E o problema dele se tornar resíduo o problema, na verdade, na gestão atual que a gente tem, né? É que ele acaba se acumulando no meio ambiente, né? Se a gente tivesse uma destinação correta e um sistema de gestão eficiente, esse resíduo plástico não teria problema nenhum, porque ele iria para um tratamento e iria ser reaproveitado. Mas hoje, o que a gente encontra, principalmente no Brasil, é esses plásticos indo parar em aterros sanitários, em lixões, em oceanos, em praias, nas florestas, né, no meio ambiente, nas ruas que acabam sendo carregados até os oceanos. Então, esse acaba sendo um problema, sim, muito característico da sociedade atual. Então, até os dias de hoje, nós já produzimos 8,3 gigatoneladas de material plástico, tá? Estima-se, né, que 70% desse material se tornou resíduo. Uma quantidade realmente assustadora, né? E, né, uma estimativa feita aí pelo Geyer e colaboradores de que desses 70%, 9% apenas tiveram um encaminhamento, digamos assim, para reciclagem, né? Não correto totalmente, mas para reciclagem. Porque essa incineração, que a gente poderia pensar que é
correta, né, muitas vezes ela pode não ser vista como uma melhor forma de tratamento do plástico. Eu vou falar nisso daqui a pouco. E 79%, quase 80%, de exposição inapropriada. Ou seja, lixões, aterros não apropriados, né? Aterros... esqueci o nome da palavra. Até aterros sanitários também, eles podem ser considerados uma disposição inapropriada para o plástico. Por quê? Por que a gente pode considerar isso, né? Porque o plástico, ele vem do petróleo, né? O plástico de origem fóssil. Em grande parte, a gente ainda tem plástico de origem de material fóssil. Ele vem do petróleo. O petróleo é uma fonte de energia muito grande. E, além disso, os materiais plásticos, eles demoram muito tempo para se degradar e ocupam um volume muito grande. Então, na verdade, dispor esse material em aterro sanitário acaba sendo uma disposição inapropriada, né? Você está desperdiçando energia, você está ocupando espaço no aterro e você está deixando um material parado ali por muito tempo. Tá? Então, o nosso objetivo é aumentar esse valor aqui, 9. Né? Aumentar esse valor aqui, tá bom? Hoje a gente tem algumas técnicas disponíveis, né, para reciclar os plásticos. A reciclagem mecânica, também conhecida como reciclagem primária e secundária, né? Ela já é uma técnica consolidada, mas que não consegue dar conta de todos os tipos de materiais plásticos, tá? Principalmente esses plásticos que a gente encontra, né, nos resíduos da rua, né? Resíduos municipais, resíduos sólidos municipais, né? Porque para reciclagem mecânica é importante que o resíduo esteja separado e não contaminado, tá? Então, tem a reciclagem energética e a reciclagem química. Na reciclagem energética, ocorre uma queima em que a gente obtém energia, e essa energia pode ser usada para gerar eletricidade. Beleza. Na reciclagem química, a gente tem também uma queima, né, um aquecimento, e produz-se líquidos, gases e também uma certa quantidade de sólidos, e esses líquidos e gases, eles têm propriedades de petroquímicos, né, porque provém do petróleo. E eles podem ser recuperados para gerar combustíveis e matérias-primas. Só que, assim, a reciclagem energética, ela pode até não ser considerada uma técnica incorporada ali na economia circular, né? Porque a gente, na verdade, não está retornando para o ciclo. A gente queima o resíduo até o final, né? Destrói ele todo e obtém uma energia, né? Um gás de síntese, um gás de queima ali para gerar energia, que vai entrar num gerador para gerar energia. Quando a gente pensa numa reciclagem química, a gente não precisa queimar esse resíduo até o final, então, em termos de dar energia para queimar o resíduo, a gente pode imaginar que a reciclagem química, você economiza ali uma quantidade de energia para queima, né? Porque você quebra o polímero, mas não precisa ir até o final, porque antes disso você já obtém um material que é útil para algum processo, né? Um petroquímico, né? Você retorna para a cadeia, tá? Então, uma das vantagens da reciclagem química é que a gente pode usar diferentes misturas de plásticos, o que não pode acontecer na reciclagem mecânica, né? Também estudos comprovam que essa mistura de plásticos pode estar misturada também com orgânicos, pode estar misturada com sal da água do mar. Isso não vai interferir, de fato, no produto final obtido. Tá? Os insumos petroquímicos básicos obtidos, como monômeros e hidrocarbonetos, são reaproveitados na indústria. Então, eles têm um valor agregado. Né? Eles têm um valor agregado. Então, aqui, a reciclagem mecânica ela não é suficiente, e a reciclagem energética, a gente não caracteriza ela como uma técnica circular. Né? Existem várias técnicas de reciclagem química disponíveis. Né?
Então, assim, existe uma preocupação ou um interesse, na verdade, de estudar essas técnicas e tentar encontrar uma técnica que seja é, que apresente os melhores resultados em termos de impacto ambiental. Ah, eu vou olhar uma termólise. Dentro da termólise, né, que é uma quebra por calor, também existem variâncias. Qual é o melhor tipo de processo para utilizar para quebrar o polímero? Qual é a melhor rota tecnológica, né? Então, questões como essas começaram a pipocar, assim, na nossa cabeça, e também vindo de um interesse da indústria para investir numa técnica de reciclagem química de resíduo plástico. Esses estudos começaram a crescer no mundo inteiro, né? Existem plantas de gaseificação, plantas de pirólise, em alguns países da Europa e Japão, por exemplo, né, que despontaram nessas técnicas. E a gente aqui no Brasil começou também, olhando eles lá, né, e vendo os resíduos aumentando, a gente começou a se interessar e querer estudar essas rotas. Tá? Só que, como todo processo, tem diversas variáveis, né, que podem influenciar esse processo. Então, imaginem aqui uma pirólise, que foi a rota, a técnica que na qual a gente se debruçou para estudar. Antes de entrar ali, por que pirólise e não gaseificação, né? A princípio, a pirólise, ela é um pouco mais simples do que a gaseificação. Ela é uma técnica um pouco menos robusta para um investimento inicial, principalmente assim de indústrias e empresários, né? Seria um investimento inicial menor e daria um combustível final adequado. Então, a gente se debruçou na pirólise. E a pirólise, então, a gente tem um forno. Esse forno ele vai promover o aquecimento da mistura. O aquecimento aí vocês podem interpretar como a degradação do polímero, o craqueamento do polímero, a despolimerização. São palavras assim possíveis, né, para representar essas reações. Então a gente tem a entrada no forno, a entrada dos polímeros, né? Podem ser polímeros virgens e podem ser polímeros pós-consumo, né? No caso aqui dos resíduos. E também a gente pode ter misturas entre polímeros e materiais orgânicos, né? Caracterizando aí uma copirólise, entre polímeros e materiais inorgânicos, também como o sal, né? Da água do mar. Também fizemos testes nesse sentido. Porque tem muitos resíduos plásticos, né, como a gente comentei no início da aula, que vão parar nos oceanos. Então, tem um acúmulo de materiais, de resíduos muito grande nos oceanos, né? Não sei se vocês até já ouviram falar daquela ilha de plástico lá no Pacífico, que estima-se uma quantidade absurda de resíduo plástico no fundo lá do Pacífico. Enfim. Bem, no forno de pirólise, há uma determinada temperatura, que pode variar dependendo da temperatura de craqueamento da mistura ou do polímero, aquece por um determinado tempo e produz gás líquido e sólido. Tá? Esse gás pode ser condensado ou ele pode ser encaminhado já para um reaproveitamento. O líquido também ele pode ser utilizado diretamente, mas muitas vezes ele pode também passar por uma etapa de separação para obter uma fração mais valiosa. Enfim, podem existir aqui alguns pós-tratamentos para obter melhores frações. E aí, nesse processo, a gente tem diferentes taxas de aquecimento, diferentes temperaturas, tempo de residência, pressão. E o que a gente se interessou por investigar foi a questão do catalisador. Beleza, eu posso fazer a pirólise e eu posso introduzir um catalisador ou não. O que é melhor? O que vai me trazer um processo com menor impacto ambiental? O que
que é melhor em termos de impacto ambiental, né? A gente escuta durante anos da nossa vida profissional e acadêmica que o catalisador, ele é muito benéfico para o processo, né? Ele reduz a energia de ativação, você acaba que gasta menos energia para fazer a reação mais rapidamente e muitas vezes obtém até um produto melhor. Então, a gente começou a se interessar nesses questionamentos. Realmente, o uso do catalisador, ele é benéfico se a gente for avaliar impacto ambiental? E aí surgiu o estudo de caso, que foi comparar a pirólise térmica da pirólise termocatalítica de resíduos de RIPs. RIPs são poliestirenos de alto impacto, tá? Então, isso fez parte não só do meu estudo de doutorado, mas também do trabalho de dissertação de mestrado da Débora Miranda, né, que também foi professora de vocês aqui do curso, né, está presente aí. Ela fez as reações de pirólise térmica e termocatalítica dos resíduos de RIPs, né, que são resíduos, são materiais encontrados, por exemplo, em carcaça de computador, né, nesses teclados, na carcaça toda. Então, esses resíduos foram moídos e inseridos numa unidade experimental como essa daqui, tá bom? Eu não vou me ater para descrever totalmente esse procedimento. Se vocês tiverem interesse, tem a fonte e eu posso depois fornecer também o material para vocês. Eu ou a Débora. Então, tá. Vamos entrar agora na parte da ACV. Vou mostrar para vocês como a gente elaborou essa modelagem e alguns resultados obtidos. Tá? Então, a gente tem 2 processos. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar nessa etapa? Oi, bom dia. Eu fiquei uma dúvida. Nessa questão da pirólise, você está avaliando a presença ou não do catalisador, né? Isso. Poderia também investigar, ao invés do catalisador, as operações, as condições operacionais do reator, né, onde ocorre a pirólise também? Pode também. Porque variando essas condições aqui, por exemplo, né? Temperatura, pressão, o tempo de residência ali dentro, né? A taxa de alimentação, variando essas condições, nós podemos obter produtos diferentes. E a avaliação de impacto, né? Ela vai olhar justamente, olhando o processo, ela vai olhar o que a gente produz, as quantidades de produtos diferentes, né? E as informações em termos de entradas, de gasto de energia, né? Os consumos também diferentes. Então, é possível sim. Entendi, obrigado. Nesse estudo, a gente manteve isso aqui tudo igual e apenas mudou o catalisador. Mudou a presença ou não, né, do catalisador. Entendi. Obrigado. De nada. E a gente observou exatamente isso. A presença do catalisador levou a produtos, a um blend de produtos diferentes, né? Tiveram componentes diferentes, mas também quantidades diferentes. Tá? E esses foram os questionamentos motivacionais. Bem, como eu já falei para vocês, usar ou não usar catalisador, até porque era um interesse dos pesquisadores, das indústrias, saber se vai desenvolver um processo catalítico ou não, né? Se tiver um catalisador, tem que promover outra infraestrutura ali, né? Até a regeneração do catalisador. Muitas questões acabam sendo diferentes. Quais os impactos ambientais do uso do catalisador no processo? Né? Tem um custo envolvido com o catalisador, né? Tem a questão também da contaminação do catalisador. E aí tem que fazer a regeneração dele de tempos em tempos, né? As vantagens, que são supostamente ali energéticas, né, do uso do catalisador, são reais em termos de impactos ambientais?
quando a gente vai olhar o ciclo de vida? Então, essas perguntas que motivaram a gente a fazer esse estudo. O objetivo do estudo é modelar e comparar os impactos ambientais dos processos de pirólise térmica e catalítica dos grãos de Ripse. Né? Nesse caso, diferente do caso de ontem, a gente vai fazer uma comparação. No caso de ontem, a gente já avaliou o impacto. Hoje a gente vai comparar entre dois tipos diferentes de processo. Em particular, eu quero avaliar os diferentes blends de produtos obtidos em cada reação e seus respectivos impactos, assim como avaliar as vantagens ou desvantagens de usar catalisador na reação de pirólise. Tá? Vamos falar um pouco mais desses processos quando eu avançar nos resultados. Bem, nesse caso, então, a gente vai aplicar a expansão do sistema, quando a gente fizer a ACV. Por quê? Porque eu quero comparar dois processos diferentes que fornecem produtos diferentes. Né? Para eu poder fazer essa comparação, para ela ser uma comparação justa, e eu quero evitar a alocação, eu vou aplicar a expansão do sistema. Né? Segundo a ISO, o envoltório do sistema se define de tal maneira que a alocação perde o sentido, pois os fluxos de entrada e saída vão ser igualados para todos os processos de reciclagem analisados. E aí as entradas e as saídas precisam ser equalizadas. Os impactos da produção de cada produto devem ser considerados para todos os processos, seja de forma negativa, se o impacto realmente existir, ou de forma positiva, se ele não existir. Né? O que isso significa? Se o meu processo 1, ele produz X, Y, energia, e o processo 2 produz apenas Y e W, XY não, gente, XW energia, e o processo 2, ele produz Y e W, para eu poder comparar os dois processos, eu tenho que imaginar e supor um fluxo de saída, um produto aqui, uma saída Y no processo 1, e considerar uma saída X e uma saída de energia no processo 2. Ou seja, o processo 1 e o processo 2 vão estar exatamente com os mesmos produtos, né? Vão estar produzindo as mesmas coisas, assim. Né? Então, eles precisam ser equalizados. Né? É claro, o que vai mudar aqui é o sinal, né? Digamos assim, o sinal vai ser invertido, porque eu vou supor um fluxo aqui de Y que não existe, né? Mas é para ele ser equalizado ao processo 2, e vice-versa. Então, reparem, na pirólise térmica, eu tenho a entrada de Ripse, né? Nitrogênio, para fazer a inertização do meio, e a fluidização também, e uma entrada de energia. No termocatalítica também entra a mesma quantidade de Ripse, de N2 e de energia, e aqui o nosso catalisador. As quantidades produzidas, eu tenho a produção de estireno, tolueno, etilbenzeno. Como gás, o metano, etano e eteno. Os mesmos produtos são obtidos na pirólise termocatalítica, com exceção do benzeno, né? O benzeno ele não é obtido na pirólise térmica. Porém, as quantidades são diferentes. Tá? Assim, quimicamente, né, o que acontece? O catalisador, o processo térmico acontece e depois acontece a quebra pelo catalisador, né, o processo catalítico. Então, na pirólise catalítica, o catalisador ele age levando a reação mais adiante. É por isso que eu tenho, na termocatalítica, menor quantidade de estireno e o surgimento do benzeno.
tá? Tolueno e etilbenzeno também estão em maiores quantidades na termocatalítica, porque ele craqueia a reação até mais adiante, levando a outros produtos. Ou seja, o blend de produtos finais é diferente, tá? De um processo para o outro. Tá bom, mas e aí? Qual deles representa maior, né, impacto ambiental? Então, a gente aplicou a expansão do sistema, né, fazendo esse envoltório, considerando todos eles produzindo todos os produtos. Com isso, eu defini a unidade funcional, a função e os fluxos de referência para cada processo. Tá? O sistema de produto, ele foi considerado, né, como, digamos, não faria sentido aqui enxergar do berço ao túmulo. Né? Eu estou especificamente olhando um processo em que as entradas e as saídas são equalizadas. Então, o meu sistema de produto é simplesmente o processo de reciclagem. Tá? Porque o restante, né, antes aqui do grão de HIPS, como se tudo fosse cortado, né? Os impactos fossem anulados entre si. Levantei os dados, né? Desculpa, levantei os dados das entradas aqui nessa primeira tabela. Nitrogênio, calor e as quantidades de resíduo e catalisador. E os dados de saída obtidos lá da reação que a Débora realizou em laboratório. Tá? Então, esses dados são dados primários. Né? Nós fizemos a coleta do material e observamos o quanto que saiu de cada substância em cada processo. Nós aplicamos a expansão do sistema. E aqui, em azul, são as quantidades do sistema expandido. Ou seja, os dois processos vão ter que ter uma quantidade de estireno igual a 3,65 vezes 10 a menos 3. Bem, a pirólise térmica, ela já produz essa quantidade. Né? E essa quantidade que ela produz no processo de reciclagem, aí foi uma premissa do meu estudo, que esse produto, ele corresponde a um produto evitado, né? Como se todo o produto que eu gerasse, todo o estireno reciclado, ele pudesse ser aproveitado de volta. Então, eu estou evitando a produção de material virgem. Eu considerei no meu estudo essa substituição de 1 para 1, tá? Porque, enfim, não era o escopo do meu trabalho avaliar, de fato, a quantidade que eu ia conseguir reaproveitar, ou diversas quantidades. Então, eu considerei que todo o estireno que eu reciclasse, eu ia poder reaproveitar. Então, ele entra como um produto evitado. Tá? Eu não preciso produzir estireno virgem para atingir a expansão do sistema. Tá? Esse às vezes, para quem nunca viu a expansão do sistema e produtos evitados, isso às vezes é um pouco difícil de assimilar. Quem quiser perguntar também pode me interromper. Bem, na pirólise catalítica, eu não consegui produzir todo o estireno da expansão do sistema, né, do sistema expandido, pelo processo de reciclagem. Então, o que eu evitei foi uma quantidade menor. Para eu poder comparar os dois processos com relação ao estireno, eu tenho que considerar uma quantidade de estireno vinda do processo de produção de estireno virgem. Tá? Então, tem uma quantidade aqui que vai ter um impacto por detrás, né? E eu fiz isso para todas as substâncias, para o tolueno, etilbenzeno, benzeno, metano, etano e eteno. Reparem que o benzeno eu não produzi na pirólise térmica, então eu não evitei, né, digamos assim, tive que considerar
essa quantidade vinda da produção de virgem. Parece meio louco isso, né? Mas é uma matemática para a gente poder avaliar impacto, essa expansão do sistema. Entendeu? Na prática, assim, não faria sentido, né? Pô, mas eu nem estou produzindo benzeno, eu vou colocar que esse processo está produzindo benzeno, mas é para eu poder matematicamente comparar os processos. Tá? Bem, mostrando agora, assim, para tentar visualizar melhor, né, em termos de gráficos, ó, expansão total do sistema para os componentes, para as substâncias líquidas. Em azul, quantidades produzidas pela pirólise térmica. Então, a pirólise térmica foi que me deu maior quantidade de estireno. Em vermelho, a pirólise catalítica. Então, a pirólise catalítica, ela craqueou os produtos até produtos mais leves e levou uma quantidade pequena de estireno. Quando eu for entrar com os dados lá no CIMAPRO, eu vou considerar uma quantidade de estireno, essa em cinza, proveniente da produção de estireno virgem, né, convencional, tá? Para completar e os dois poderem ser comparados com a mesma quantidade. O tolueno foi produzido em maior quantidade na catalítica, então o processo térmico teve que ser complementado. O benzeno foi totalmente catalítico e o etibenzeno também, o processo térmico teve que ser complementado. Eu fiz isso também para os gases. Repare que o processo catalítico levou a um produto caracteristicamente gasoso, né? Uma quantidade de gás maior do que o processo térmico. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso. A gente vai ver um resultado bem interessante, assim. Enfim. Então, eu fiz a mesma coisa aqui para os gases, tá? Equilibrei as quantidades. E vamos ver como é que a gente coloca isso lá no software. Nesse caso, né, eu já tinha criado esse projeto, então, quando eu criei esse projeto, ó, eu botei o nome até de tese, ele fica aqui na minha biblioteca, né, meus projetos, tá? Eu abro o projeto existente e ele está aqui. Eu criei um processo, eu criei em processos o nome reciclagem química e fiz vários estudos aqui dentro. O estudo que eu vou mostrar para vocês é a pirólise térmica e catalítica do RIPS. Tá? Então, reparem, o que eu fiz, né? Lá, o nome do processo, né? O que eu obtive? Foi eu chamei de RIPS térmico, tá? E coloquei os produtos obtidos, né? Separados aqui como produtos evitados. Porque esse é um processo de reciclagem, né? Então, o que eu espero é que o produto que eu vá obter do resíduo, eu consiga reaproveitar ele em algum outro processo, né? Na indústria, no próprio ciclo produtivo. E então, ele entra para mim como um produto evitado. No processo térmico, né? Estireno, benzeno, tolueno, etilbenzeno, metano, eteno, e aquelas quantidades que eu mostrei para vocês naquela tabela de dados. E, como entrada na esfera tecnológica, a gente tem as mesmas substâncias, né, com as quantidades que eu precisei produzir de virgem para fazer a expansão do sistema. Então, vai ter um impacto. Aqui, eu vou evitar o impacto. Ele entra para mim como um impacto positivo, digamos assim, né? E aqui é um impacto realmente negativo, que é o que eu preciso produzir para, de fato, comparar os dois produtos, os dois processos. Eu fiz a mesma coisa para
o processo catalítico, né? Aqui no processo catalítico, nós vamos ter a necessidade de produzir, desculpa, eu vou ter uma quantidade de estireno evitado, mas eu vou ter que produzir uma quantidade de estireno virgem. Tá? Eu vou ter que produzir uma quantidade de estireno virgem. E isso vai ser muito, muito decisivo para os resultados comparativos entre os dois processos. Bem, construir a configuração de cálculo. Cliquei lá em avaliação de impacto nas configurações de cálculo. Criei o nome aqui do meu estudo. Agora, na função de cálculo, eu não quero mais analisar, eu quero comparar. Tá bom? Eu quero comparar. O método selecionado foi, na verdade, um método que eu segui um pouco, porque foi um projeto desenvolvido junto com a Braskem, né? Então, já era um método usado para eles para fazer essas avaliações de ciclo de vida com os plásticos. E, realmente, as categorias de impacto consideradas no CML, baseline, elas eram adequadas para avaliar os processos. Então, eu mantive a CML baseline e adiciono aqui os processos que eu criei, RIPS térmico e RIPS catalítico. Usei a base da EcoInvent. Aqui do lado tem o botão de calcular, a gente calcula e obtém uns resultados. Bem, nesses resultados obtidos, né, a gente tem aquela avaliação de impacto em forma da tabela, que é o perfil ambiental. E para visualizar um pouco melhor, aqui eu exportei esses dados para o Excel e fiz um tratamento ali de dados para poder obter os resultados em gráfico, né? E o que é interessante? Bem, em azul a gente tem o processo catalítico e em vermelho o processo térmico. Nós observamos que o processo catalítico, ele apresentou pior desempenho ambiental na maioria das categorias de impacto. Isso foi, de certa forma, surpreendente, né? Bem, mas a gente tinha em mente que o catalisador melhorava a reação. Mas quando a gente vai avaliar impacto, isso pode não ser verdade. Por quê? Porque o catalisador, ele muda os produtos da reação. E nesse caso específico do RIPS, né, eu obtive maior quantidade de estireno no processo térmico. O processo catalítico, ele me deu maior benzeno e menor estireno. O que numa avaliação de impacto, né, o que se observa? Se observa que é melhor você recuperar um estireno que tem um maior valor agregado do que você gerar benzeno, por exemplo. Né? Benzeno, tolueno tem um impacto ambiental também muito grande. O benzeno é um gás considerado tóxico. Né? E eu evitei a produção de estireno com a reciclagem, com a pirólise térmica. Isso teve um impacto positivo muito grande para o processo térmico. O catalisador levou para um craqueamento mais adiante e eu recuperei menos estireno. Eu tive que produzir estireno virgem, né? E até a produção de estireno virgem teve um impacto maior. No térmico, eu evitei a produção de virgem. Né? Então, assim, essa é uma forma de construir esse tipo de processo. Né? Existem outras formas, mas mostrei aqui para vocês uma das formas da gente fazer essa análise de processos de reciclagem, né, no CIMAPRO. Esse aqui embaixo é um gráfico típico também da gente mostrar resultados de avaliação de impacto.
chama o gráfico radar, né, ou aranha, também conhecido como gráfico aranha, em que ele coloca as categorias de impacto aqui nos vértices, né, e a gente consegue visualizar quais são as piores categorias para cada processo. Um adendo a esse estudo de caso, eu fiz uma comparação com o aterro sanitário, porque se fala muito, né, na opção do aterro sanitário como forma de destinação para resíduo plástico, e, bem, sabe-se que não é a melhor forma de disposição final desses resíduos. Muitos estudos já apontam o aterro sanitário ambientalmente como uma solução não adequada para dispor resíduo plástico. Então, eu fiz esse estudo para mostrar que, realmente, o aterro, ele está aqui em cinza, o aterro apresentou pior desempenho ambiental na maioria das categorias de impacto. Tá bom? Né? Porque o aterro, se você pensar na pirólise, tudo bem, eu tenho um gasto ali de insumos para fazer a pirólise, né? Mas eu obtenho um produto que tem um valor agregado. No aterro, não. Tem todo o passivo ambiental e não tem produto nenhum sendo obtido. Né? Desculpa, aqui é estudo de caso 3. Bem, Iazinha, a gente tinha outra questão, que também fez parte desse grande estudo, né, da época lá do doutorado. Tá, vamos supor que eu fiz o estudo comparando as pirólises, né? Agora eu quero saber, a reciclagem química, comparada à mecânica, comparada à energética e também ilustrando aqui o aterro, ela tem impacto ambiental maior ou menor do que essas outras técnicas de reciclagem? Então, a gente construímos alguns cenários para disposição de resíduo plástico, tá? Nesse primeiro aqui, a reciclagem mecânica, produzindo um pós-consumo reciclado. Em verde, a pirólise, a reciclagem química sendo caracterizada como a pirólise. A gente produz um combustível que a gente caracterizou como uma nafta de resíduo, que é uma mistura de parafinas, olefinas, cetonas, ésteres, dentre outros, né, além de gases também. Um terceiro cenário, que é a reciclagem energética, que caracterizamos aqui como um incinerador, né? E também colocamos o aterro sanitário para ilustrar toda essa avaliação de impacto. Então, a nossa pergunta era, qual desses 4 processos aqui é o processo que tem menor impacto ambiental para dispor resíduo plástico? Deixa eu mostrar aqui primeiro. Então, nós temos 4 processos: reciclagem mecânica, reciclagem energética, reciclagem química e aterro. E precisamos comparar esses 4 processos. Só que cada um desses processos me dá um produto diferente, né? Da reciclagem mecânica, eu tenho PCR, pós-consumo reciclado. Da incineração, eu tenho eletricidade. Da pirólise térmica, eu tenho a nafta de resíduo. E do aterro, eu não tenho nada. Para eu poder comparar os 4, eu tenho que... eu vou aplicar a expansão do sistema. Então, eu considerei que a reciclagem mecânica teve um tanto de eletricidade e um tanto de nafta de petróleo no seu sistema. A reciclagem energética, eu considerei um tanto de plástico virgem e de nafta de petróleo. Para a pirólise, reciclagem química, um tanto de eletricidade, um tanto de plástico virgem. E para o aterro, os 3. Eletricidade, nafta e plástico virgem. Ok? Com isso, os 4 processos, eles vão produzir a mesma quantidade de eletricidade,
a mesma quantidade de PCR ou plástico virgem que eu aproximei aqui e a mesma quantidade de nafta de resíduo ou de petróleo. O que um produto gera como evitado, o outro vai ser gerado como virgem. Então, tem um impacto aí sendo contabilizado. Essa nafta de resíduo, que é um impacto evitado para a pirólise térmica, ela é contabilizada como um impacto, né, para reciclagem mecânica e os outros demais processos. Beleza? Estão acompanhando? Eu considerei uma composição, né, uma mistura de resíduos sólidos urbanos que contém plástico. Isso foi devidamente ponderado para as contas. Foi um dado do estudo da Braskem em 2016. E os resultados obtidos, né? Mostrei agora dessa vez apenas no gráfico radar para ficar melhor de visualizar. O pior cenário foi o aterro sanitário, com maior impacto na maioria das categorias avaliadas. O aterro, ele está em cinza, né? Às vezes fica difícil também de enxergar as cores, né? Mas ele passa aqui, ó, bem na bordinha da maioria das categorias, tá? A reciclagem energética, que está em amarelo e rosa, né? Eu fiz uma distinção com e sem coleta seletiva para ver se tinha diferença. Mas é esse amarelo e junto com o amarelo está o rosa. Ela foi pior no aquecimento global, toxicidade humana. Foram também de se imaginar por conta das emissões, né, que se obtém desse processo. E ecotoxicidade também. A reciclagem mecânica apresentou até um bom resultado. Se a gente for olhar, ela está em azul, né? Comparado com os outros, representou bons resultados. E a reciclagem química, ainda melhor resultado, com maior impacto ambiental apenas no consumo de água. Bem, o que a gente quis mostrar foi um estudo inicial, tiveram uma série de limitações, tá? Se a gente pensar numa ACV, precisa de muitas melhorias ainda, tivemos que fazer várias adaptações, porém, foi um estudo inicial aqui para o Brasil, né? Com dados primários, com alguns dados um pouco reais, assim, né? E mostrou a viabilidade da reciclagem química, que era isso que a gente queria ter uma noção. A reciclagem química para gestão de resíduos plásticos, ela é competitiva, né? Ela é uma solução que deve ser considerada, se a gente quiser pensar ambientalmente, né, em termos de impacto ambiental. Então, esse estudo foi importante para mostrar que a reciclagem química é, sim, uma técnica ambientalmente bem-vinda, né, para a gestão de resíduos plásticos. Lógico que tem diversas outras questões envolvidas, mas esse foi um estudo interessante para mostrar um caminho possível nessa direção. Eu fiz também um estudo para a emissão de CO2 equivalente, né? Porque a emissão de CO2 equivalente está ligada às mudanças climáticas. Então, foi um parâmetro que eu achei interessante avaliar para a gente ter uma noção do quanto que a reciclagem química impacta, né? Quanto que ela emite de CO2 equivalente. E os resultados foram bons, né? Ela só perdeu para a reciclagem mecânica, mas foi superior à energética e ao aterro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alessandra, fiquei com uma dúvida de definição no conceito de CO2 equivalentes. Poderia explicar para mim? Posso. Quando a gente fala de emissões, tem diversos gases, né, que são emitidos que são prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente, né? Além do CO2
tem o monóxido, né, o CO, tem os NOx, né, os óxidos de nitrogênio, tem gases de enxofre, tem uma série de gases que são emitidos em processos industriais e que são danosos para a saúde e para o meio ambiente. E cada um desses gases, eles representam um impacto ambiental em diversas categorias de impacto, tá? Aí, se a gente olhar, por exemplo, o aquecimento global, né? O CO2, ele tem uma contribuição... Desculpa. O CO2 tem uma contribuição de impacto na categoria aquecimento global. O NOx, ele também contribui para o aquecimento global com um peso, tá? Que quando a gente pensa nesses modelos de caracterização do ACV, cada um vai ter um peso de contribuição nas emissões. E o CO2 equivalente, ele acaba sendo uma unidade de normalização, né? Ou seja, cada substância dessa que é emitida, ela tem um peso de CO2 equivalente. Então, usa-se o CO2 equivalente para também caracterizar, né, o quanto que cada substância representa na atmosfera. Então, por exemplo, se o CO2 ele representa 1 de CO2 equivalente, né, porque um CO2 equivalente, o CH4, se eu não me engano, é 25. Então, o peso do CH4 em CO2 equivalente é 25 vezes o do CO2. Cada substância vai ter um peso, vai ter um fator ali de impacto, sabe? Que é representado pelo CO2 equivalente. Quando a gente olha até as outras categorias de impacto, a gente tem o SO2 equivalente, são esses fatores de caracterização que são utilizados, sabe, para mensurar as emissões. Aqui no chat, o Adriano Gama, ele falou que poderia ser uma medida de conversão? Também pode ser visto como uma medida de conversão. Você tem um fator de caracterização, que aí você converte o quanto que o CH4 equivale em CO2 equivalente. Por exemplo, o CH4 equivale a 25, tem um peso de 25, né? Quando você vai ver lá tanto de emissão de CH4, você tem que multiplicar por 25 vezes para obter em CO2 equivalente. Ah, tá. Acho que agora entendi. Obrigado, hein? Tá, de nada. Bem, hoje, então, vou tentar dar uma resumida assim no que a gente viu, para a gente abrir um bate-papo também, se vocês quiserem falar alguma coisa, e também tem uma pesquisa aqui para vocês responderem. Mas o que a gente viu, né? Que vimos que a ACV era uma ferramenta extremamente versátil, poderosa, e que permite fazer essa quantificação dos impactos, né? Nós vimos aí que ainda não é do nosso hábito fazer balanço ambiental, fazer essa quantificação de impactos para todos os processos, para todos os produtos, tudo que a gente vê, assim, na nossa vida, a gente poder realmente avaliar em termos de impacto ambiental o que aquilo representa. Então, a ACV tem ela traz para a gente essa possibilidade, né? Só que, assim, para o Brasil, a gente ainda tem muito o que avançar, né? Tem muito o que avançar em diversos aspectos, assim, né? Eu não sei o quanto que vocês já estão caminhando nesse campo, se estão entrando agora, mas eu tenho certeza que quem já está nisso há algum tempo que seja, já percebe que tem muito o que avançar, né? E o que eu enxergo, assim, né? A minha opinião, e eu acho que a opinião de muitas pessoas que estão caminhando
nessa área, é que a gente precisa de pesquisa e conhecimento da técnica, né, para isso poder ser alavancado. Então, a gente precisa disseminar esse conhecimento, né, para que a técnica de ACV seja aplicada, né, seja usada. Ela é uma ferramenta fundamental para a economia circular, né? Quando a gente pensa em economia circular, que é o quê? A gente olhar todo o ciclo de vida do material, a gente conseguir fazer o material rodar ali, né, em todo o seu ciclo, na verdade, né? Porque a economia linear, ela começa com a extração da matéria-prima, processamento, manufatura, uso, distribuição e uso, descarte e disposição, geralmente inapropriada. Quando a gente pensa em economia circular, a gente não quer terminar o uso num descarte inapropriado. A gente quer justamente fazer essa roda girar. A gente quer, depois de produzir, distribuir, usar, fazer com que os materiais continuem circulando, seja no mesmo ciclo produtivo, seja em outro. Pensar também na hora da manufatura de uma forma sustentável, num processo que cause menor impacto ambiental, né, no reaproveitamento dos resíduos do processo de manufatura, por exemplo. Então, a ACV, ela é uma ferramenta que anda junto da economia circular. Ela dá o apoio para a economia circular acontecer. Entendeu? Então, ela precisa ser, de fato, disseminada, conhecida e aplicada. Até pensando não só na academia, nas empresas, mas também na gestão pública, né? Porque vai trazer transparência, vai trazer viabilidade ambiental, viabilidade de recursos, muitas coisas.